Senhor, muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Toda cegueira, toda surdez espiritual na vida de cada pessoa que está nesse lugar, cada pessoa que ouvir essa mensagem, que vai embora em nome de Jesus. Que a unção de sabedoria inunde, Senhor, o coração de cada um de nós estamos aqui, cada pessoa que ouvir essa mensagem. Que no vaziar um Senhor bem querido, que o Teu Santo Espírito, cada detalhe seja dirigido por Ti, Senhor. Que não fala nada mais, nada menos. Fala conosco, alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra traspassa nossos corações, frutifica assim por um. Em nome de Jesus, dá no Senhor Espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina o nosso entendimento, Espírito Santo. Guia-nos, Senhor, a toda a verdade, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas semanas atrás eu comecei uma série, né? Eu falei já dois dos 5 ministérios, né? Nós já falamos sobre o ministério evangelístico e falamos sobre o ministério de ensino, né? Depois eu vou colocar, tem que colocar ainda, não coloquei lá ainda, no canal do YouTube, né? Ministério de ensino e evangelístico, que são 2 ministérios que a palavra de Deus nos ensina. E hoje eu quero falar sobre o ministério pastoral. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 ministérios. Com vistas a quê? Qual que era o propósito? Por que Deus fez isso? Por que Deus levantou pessoas com chamados diferentes? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Lembra que a palavra ministério significa serviço. Todos é um serviço, é um trabalho, ok? Cada um deles é um serviço. Não apenas um título, como só uma honra, alguma coisa assim, mas é um chamado, é um ministério, tem um propósito, um porquê que Deus colocou. Ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que o serviço, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, é para servir a igreja. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja só, até quando que é para ter esses 5 ministérios aqui? Até que todos cheguemos à perfeição. Será que nós já chegamos à perfeição? Será que já está tudo? Então ainda precisamos que Deus seja edificados por Deus todos os dias. Ele fala, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, hoje em dia, principalmente, né, você tem informação em tudo quanto é um tempo interessante, porque é fácil de você encontrar informação, né? Você dá um Google, qualquer assunto aparece ali. Mas também é bem fácil de você encontrar desinformação, talvez como nunca antes. Para o mesmo assunto que você coloca, qualquer assunto que você coloca ali já aparece. Tem informação boa, mas tem informação ruim. Se você não está especializado, é como se fosse medicina, né? Algum assunto de saúde, por exemplo. Você coloca lá algum assunto, até aparece umas coisas que é verdade, mas aparece um monte de coisa que não é verdade. Daí você tem que filtrar. E aí procurar até alguém, e dependendo da casa,
tem que ir lá no médico, conversar com ele, porque ele estudou a vida inteira para aquilo, ele sabe o que é. Não, nada a ver isso aí. Então, isso aí que ele está falando lá no que você viu aí no YouTube não tem nada a ver. Não é assim? A pessoa está lá, meu Deus, eu vi aqui os exames aqui, eu acho que eu vou morrer. Ele, não, calma, não é. Toma esse aqui, remédio aqui, vai dar certo. Não é assim? Às vezes assusta. E assim também é para a palavra de Deus. Você tem muita informação, né, facilidade. Talvez antigamente você tinha que ir lá. Claro, gente, é bom você comprar a Bíblia, mas hoje em dia você tem todas as versões na internet, né? Você tem ali, se quiser o grego, o hebraico, você acha tudo na internet. Mas também um monte de heresia, doutrinas erradas, coisa que não faz sentido nenhum. Pessoa falando coisas nada a ver, né? Sem sentido, sem conhecimento. Por isso que existem os 5 ministérios. Esse é um exemplo, eu quis usar isso como um exemplo. Cada ministério é aquela pessoa que vai se dedicar especificamente àquele chamado, aquilo. Todos nós temos que falar de Jesus, não é verdade? Todo mundo tem que falar de Jesus, todo mundo tem que ser evangelista, em certo sentido. Mas existem pessoas que têm um chamado evangelístico. Todo mundo tem que conhecer, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, mas tem pessoas que têm um chamado específico para aquela área. Todo mundo tem que amar o irmão, né? Tem que se preocupar, mas não é todo mundo que é pastor. Todo mundo tem que entender o ID de Deus, o chamado, o foco, crescer, avançar, ir para o propósito, ter uma missão na vida, mas nem todo mundo é um missionário, nem todo mundo é um apóstolo. Não é verdade? E assim por diante, qual que é o último que faltou ali? Todo mundo tem que orar, ouvir a voz de Deus, né? Buscar a vontade de Deus, mas nem todo mundo é profeta, né? Então, é isso que nós temos que entender. Amém? Então, basicamente, nós já falamos sobre 2 deles, então, evangelístico e de ensino. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o ministério pastoral. Né? O ministério pastoral que talvez seja um dos mais, que as pessoas acham que mais conhecem, que às vezes não conhecem. Porque as pessoas chamam de pastor todo mundo, todos aqueles que são líderes na igreja. Né? E até virou um costume já da igreja de chamar de pastor. E não tem problema, porque ele pode ser usado tanto no sentido de um cargo, mas não é só um cargo, é um chamado, é um ministério. Amém? Às vezes a pessoa é um apóstolo e as pessoas chamam dele de pastor. Tudo bem, né? Ou ele é um mestre, tem um chamado de ensino, mas é chamado de pastor. Ou ele é evangelista, chamam de pastor, porque no dia ele foi ordenado. E muitas vezes as pessoas continuam chamando de pastor, não tem problema. Mas é interessante nós entendermos o chamado de cada um, o propósito de cada um. Ok? Só para não haver essa confusão, né? Tem como aquela historinha que eu já contei, acho que umas semanas passadas, mas acho que eu não cheguei a gravar. Para tentar descrever, né? Claro que quando a gente descreve, às vezes conta historinhas de algum ministério, é muito superficial, né? Não é que é exatamente aquilo. Às vezes a gente usa uma ênfase num ponto, mas cada pessoa tem um temperamento. Você pega lá 10 profetas, né? Cada um tem um temperamento, tem um jeito, tem uma personalidade, e é difícil você... Não, esse aqui só assim que é, ou só daquele jeito. Tem muitas operações, muitas maneiras de Deus agir, né? De Deus manifestar. Mas tem aquela história de um acidente. Né? Os 5 ministérios num acidente de carro. Né? Bateu lá o carro lá no motociclista, o motociclista caiu lá, e aí vai chegando, cada ministério vai chegando diante da situação. O primeiro que chega ali é o apóstolo. Ele chega ali, o apóstolo, ele começa já a organizar, já não, peraí, já liga para a emergência, já sinaliza o local e vai organizando. Na verdade, primeiro ele sinaliza o local, né? Depois ele liga para a emergência. Vai preparando o ambiente ali, fala, calma as pessoas ali, vai preparando o ambiente, organizando. Aí daqui a pouco chega justamente o pastor. Aí o pastor já, meu Deus, o que aconteceu, né? A pessoa caiu ali, ele já vai preocupado, já pega um paninho lá, passa um paninho na cabeça da pessoa que está caída ali, fala, calma, que já está chegando a ambulância, né? Ele começa a conversar, querer acalmar a situação. Daqui a pouco chega um profeta. Aí o profeta, ele passa ali, olha, eu sabia, eu tive um sonho. Deus me falou, sabia que ia acontecer isso aí.
Ninguém me ouviu? Aí, ó. Tem que colocar aqui um semáforo aqui, tem que sinalizar melhor esse lugar, por isso que está desse jeito. Mais um pouco, chega o mestre. E o mestre olha ali, já passa direto e começa a contar, ele começa a analisar, calcular ali o valor. Ele fala, o que você está fazendo? Não. Eu quero entender da onde que veio esse carro para bater desse jeito, para o cara cair nesse lugar aqui. Não é possível. Daqui a pouco ele sabia até a velocidade, mais um pouco ele sabe até a velocidade que bateram os automóveis. Então, aqui nós vemos os 5 ministérios. Cada um tem um chamado, tem um jeito. Mas esse chamado é mais do que simplesmente uma coisa da personalidade. Existe uma unção, um poder de Deus. É interessante que quando os sacerdotes eram ordenados, eles eram ungidos lá no Antigo Testamento, o óleo da unção que era para derramar o óleo sobre eles, ele era feito de 5 elementos. E cada elemento simboliza um ministério. Quando nós olhamos lá para o tabernáculo, a porta que entrava para o lugar santo também tinha 5 colunas. A Bíblia fala várias vezes sobre esses 5. Quando Deus chama lá Abraão, lá acho que é Gênesis capítulo 15, ele pede 5 animais, uma oferta ali, já apontando. Quando Davi ele vai preparar lá para lutar contra o gigante, ele pega 5 pedras. E a Bíblia ela é muito específica com os números, com datas. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Amém? Glória a Deus. Então por isso que existem esses 5 ministérios, existem os chamados. Deus deu isso, pessoas específicas, porque se um tentar fazer tudo, ele não dá conta. Ele não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E uma das coisas é o ministério pastoral. Ministério pastoral. Jesus, ele aparece várias vezes como o pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o nosso pastor, o verdadeiro pastor, o supremo pastor. Ele é o dono das ovelhas mesmo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. A Bíblia diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Ele é o pastor e o bispo das nossas almas. Não é legal? Que ele coloca aqui, inclusive, esse título, Que em algumas igrejas há uma separação, Existem os presbíteros, daí tem os bispos, tem os pastores, os bispos, eles fazem uma separação, como se um bispo faz uma supervisão, não tem problema. A igreja, às vezes, para organizar, ela faz isso, ela estabelece, coloca uma hierarquia. Não estou falando que seja errado. Mas, na verdade, biblicamente, bispo e presbítero seriam a mesma pessoa. São nomes diferentes, distintos. O que há de diferença que nós vemos ali em Timóteo é a diferença entre diácono. Diácono, sim, seria uma função diferente dentro do corpo de Cristo, diferente de um presbítero. E isso é uma ordenação no sentido de cargo mesmo, de ordenação ao ministério, ao chamado. Como é que é feito isso? Isso não é quando a pessoa faz teologia, ela pode estudar teologia, fazer doutorado, mas ser só um doutor. Mas é estabelecido quando a pessoa é ordenada. Tem uma cerimônia, quando é derramado, olha, a igreja reconhece o chamado daquela pessoa entende, o chamado dela, a vocação que ela tem, e aí ela é ordenada, ela é consagrada, ela é separada para fazer aquele ministério. Amém? Então Jesus é o supremo pastor, nosso Deus, mesmo lá no Antigo Testamento já era chamado de supremo pastor. Gênesis capítulo 48, versículo 24. Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 24 diz assim: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e a pedra de Israel. Amém? Então aqui está um P maiúsculo, o pastor. Ele é o poderoso de Jacó. Deus é o pastor supremo. Em Números capítulo 27, versículo 17. A Bíblia
diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num. Só falta 6. É o 17. Aqui. Que saia adiante deles e que entre adiante deles. 27, versículo 17. Que saia adiante deles e que entre diante deles, que faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aqui já está falando, né, aquele, né, ele fala assim: então disse o Senhor, autor e conservador de nossa vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante e tal. Então, novamente, nós vemos aqui a palavra pastor. Na verdade, não está falando que é o Senhor é pastor, né? Mas está colocando alguém que estivesse à frente como pastor. E por que esse símbolo, né? Desde o começo, né? É uma das profissões mais antigas. A palavra pastor é uma das palavras, nos tipos de serviço mais antigos que existiam. Quando a Bíblia coloca lá em Gênesis, capítulo 4, fala de Abel e Caim. Abel, ele era pastor, não é isso? Ele cuidava de animais. Enquanto o seu irmão, Caim, ele lavrava a terra, ele cuidava da terra. É interessante que desde o começo, parece que Deus começou a usar isso se tornou um símbolo daqueles que eram pessoas boas, né? Gente boa. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, né? Que pessoa que gosta de caçar, né? Pessoa que gosta de matar bicho assim, sem medo, é uma pessoa que tem mais facilidade se um dia ela tiver que matar uma outra pessoa. Não sei. Diz que ela tem mais facilidade, uma pessoa que sabe matar outras, mata bicho assim, sem medo, ela vai ter mais facilidade também de fazer isso com uma pessoa. Mas é interessante que o pastor, ele, embora em algumas situações ele mata a ovelha, ele é diferente de um caçador. Ele é diferente de um caçador. Quando o pastor, ele tem que cuidar daquela ovelha, ele tem que alimentar ela. Ele não só come do alimento dela, na carne dela, mas ele usa a roupa dela, né? A lã dela, naquele período que está muito quente, é para ele, mas também é bom para ela tirar dela. Para ela conseguir, pelo que eu entendi, para ouvir melhor, para ver melhor, para sentir melhor, embora ela seja bem ceguinha, sabe? Que ela não enxerga muito bem a ovelha. A ovelha que é um animal meio bobinho, ele não é muito inteligente, né? Não é um animal muito inteligente. E ele é um animal que não enxerga muito bem. Eu ouvi falar que cerca de 8, 10 metros ele já não enxerga direito. Então ele tem que estar sempre sendo guiado. E ele vai pastando, e quando ele vê, ele vai se perdendo. Então, tem que estar sempre cuidando das ovelhinhas. Começam a pastar e vão andando. Vão se perdendo. Então tem que estar sempre cuidando delas, para elas não se perderem, para não vir algum animal pegar elas. Então, desde o começo, Deus começou a usar isso como um símbolo. O pastor é aquele que ele cuida da ovelha. Quando aparece lá em Nimrod, né, a Bíblia fala que foi dos poderosos da terra, lá em Gênesis, ele aparece como um caçador. Ele era caçador. E já o povo de Deus, aparentemente, sempre estava relacionado a pastor, não um caçador. Quando Deus escolhe, tem Jacó e Esaú, né, os dois irmãos. Esaú era caçador. Ele saía para caçar. Porque caçar parece que tem um pouco de prazer naquilo, né? É um bicho que cresceu, ele não cuidou, não alimentou, ele não gerou, não colocou ali vários ali juntos para ter filhotes, para posteridade. Não, ele só vai lá e pega aquele ali e acabou. Quase com prazer. Já o Jacó era diferente. O Jacó era pastor, ele cuidava das ovelhas lá da família dele. E daí Deus escolhe, interessante, o Jacó. Então virou sempre um símbolo, acabou virando um símbolo, né, do pastor como algo bom, algo no sentido das lideranças, porque os patriarcas eram pastores, né? Abraão, Isaac, Jacó, eram pastores, eram pessoas que trabalhavam com esse tipo de animal, então acabou virando um símbolo os servos de Deus, daqueles que eram os líderes, porque eles eram os patriarcas, né? Então acabou virando um símbolo. O próprio Davi era pastor, Moisés, quando ele vai para o deserto, né, ele era príncipe no Egito, e aí Deus, depois que ele vai lá, tenta matar lá um egípcio, ele tem que fugir, e aí o tratamento dele foi aonde? Foi 40 anos no deserto com um pastor de ovelhas. Tipo, não, você tem que aprender a valorizar as pessoas, a cuidar, porque o pastor, ele às vezes mata o animal com no mínimo de respeito
por aquele modo diferente de um caçador. Ele cuida daquele animal. A Bíblia diz que o verdadeiro pastor, ele dá a vida para as suas ovelhas, né? João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 11 assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Tem um videozinho que eu estava olhando, depois eu acho que vou colocar no grupo lá, que é das ovelhas. Ele vai, um monte de pessoas assim, chama lá, faz um barulho igual o pastor fazia. Elas vão lá e faz aquele barulho. Elas não estão nem aí. Mas vem, acho que não sei se é umas 4, vem umas pessoas ali, umas 4, 5 pessoas tentam fazer o barulho do pastor lá e a ovelha não vem. Mas na hora que vai o pastor, que elas estão acostumadas, ele vai lá e faz o barulho, embora elas não enxerguem, aparentemente elas ouvem bem. Elas já ficam atentas e já vêm. Elas, opa, esse é o que nos alimenta. Esse é o que cuida da gente, esse que vai levar, trazer alimento, vai trazer comida. Vai levar alguma coisa boa, vai levar para um lugar bom. Então elas ouvem a voz do pastor. É interessante que o pastor virou um símbolo daquele que ouve, né, a gente, né? Não é assim, o pastor vem aqui ouvir eu, né? Mas a Bíblia, quando fala do pastor, é justamente aquela que a gente tem que ouvir. Não é interessante isso? Por isso que ele fala aqui, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Alguns dizem que quando elas vão, às vezes, para alguns lugares difíceis, né? Às vezes até tem o vale mesmo, né? Como está lá no Salmo 23, né? Andando no vale da sombra da morte, ali um lugar no meio de vale, um caminho estreito. O que ele faz para animar elas, porque as ovelhas elas são medrosas. As ovelhas são medrosas também. Ele vai cantando ou tocando algum instrumento, às vezes. Quando ele vai cantando ali, elas vão ouvindo ele, vão entendendo que é para continuar, não para quê? Vai fazendo algum barulho ali para elas, eu entendi, para que elas acompanhem, sigam o passo. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Veja que Jesus aqui, na verdade, ele está falando com os fariseus. Com os fariseus, que eram os líderes daquela época. Que eram líderes. Mas Jesus estava confrontando que eles não eram verdadeiros pastores. Eles não estavam fazendo corretamente o trabalho deles. Eles não estavam ensinando a palavra de Deus verdadeiramente. Eles criavam um monte de doutrinas, um monte de regras, um monte de coisas que estavam relacionadas com a cultura deles, né? Com Talmud, com coisas que não era exatamente a palavra de Deus. Não estavam levando para Jesus. Estavam levando para outros princípios, para uma religiosidade apenas. Em vez de estar ouvindo a voz de Deus, entendendo a palavra e pregando a palavra verdadeiramente. E aí ele fala, versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Lembra que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Embora nesse contexto aqui dá a entender que havia algum tipo de porteira ali, eu também já vi pessoas comentando, mostrando em alguns lugares onde ficavam as ovelhas, onde o pastor às vezes dormia,
que não tinha porta. E elas ficavam todas, elas só entravam naquele lugar, como se fosse quase um lugar para um esconderijo ali, mas ele era a porta. Ele ficava lá na porta, dormindo lá na porta, cuidando das ovelhas. Ele que ficava cuidando, não tinha porteiro. Por isso que o texto, talvez Jesus usa essa analogia aqui, eu sou a porta. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Embora muitas pessoas usam esse texto para dizer que é o diabo, né? E nesse sentido, de certa forma, até pode dizer, porque se uma pessoa tá levando, é um pastor que está matando, roubando, destruindo, só pode ser o diabo que está nessa pessoa, né? Que está usando ela. Mas não é o diabo, está falando aqui daqueles que não são o verdadeiro pastor. É uma pessoa que não tem o chamado, que não é escolhida por Deus. Ou que pelo menos não está fazendo, pode até ter chamado, mas não está fazendo de acordo com o chamado dela. Ele não é um verdadeiro pastor. E ele rouba, ele mata, ele destrói, e ele fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia mostra um exemplo bem interessante com relação a Davi. A Bíblia diz que Davi, antes dele matar o Golias, antes dele enfrentar o gigante, ele já havia, uma das coisas que ele usa, né, como exemplo para Saul, ele fala, não, quando veio o leão, eu matei ele. Quando veio o urso, eu matei o urso. E por que ele matou esses animais? Porque ele estava cuidando das ovelhas. E para cuidar das ovelhas, ele deu a vida dele. Já pensou você enfrentar um leão? Enfrentar um urso? Isso é um exemplo. Já pensou? É assim que o pastor faz. A Bíblia fala, um mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Essa palavra mercenário pode também ser empregado. Ou seja, alguém que está cuidando ali das ovelhas, mas que não é o dono, né? E infelizmente é assim. Funcionário não tem o olhar do dono, na verdade. Se não tiver em cima, dependendo do tipo de serviço que a pessoa está fazendo ali, ela desperdiça material, desperdiça as coisas ali, ela não tem às vezes aquele olhar do dono, porque o dono, cada gasto a mais, ele não, você está jogando fora um negócio aqui que podia usar melhor, porque tem um olhar do dono, ele quer cuidar, ele quer, afinal de contas a maior parte do lucro vai vir para ele, na verdade. E a ovelha lá, não, eu não vou morrer por causa desses bichos aí, eu vou embora, vou gastar um salário mesmo. Que venha, leão, pode vir aqui, o lobo comer as ovelhas, não tô nem aí. Mas o pastor, ele tem esse cuidado. Ele tem, embora nós, os pastores, não sejam donos das ovelhas, porque as ovelhas pertencem a Jesus, ela tem esse cuidado, como se fosse dela, como se fosse um filho, como se fosse pertencesse a ela. E ele fala, versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário. Ele não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Interessante, mais uma coisa, que as ovelhas, pelo que eu pesquisei, elas, normalmente, elas são muito apegadas ao pastor também. Vocês sabiam disso? As ovelhas se apegam ao pastor. Pensa que elas ouvem a voz do pastor, né? Como fosse um animal, né? Então elas se apegam. Se apegam tanto que às vezes se você trocar o pastor, se o pastor ficar muito tempo fora, ali às vezes o pastor fica doente, ou morre, as ovelhas às vezes ficam deprimidas. Já pensou? E daí, às vezes tem que ir para o abate, que elas ficam deprimidas ali, as ovelhas. Então o que eles faziam, não sei se ainda, como é que funciona hoje, eu acredito que ainda há pessoas que, naqueles lugares lá no Oriente, que cuidam dessa maneira. Então eles colocam às vezes um co-pastor, uma pessoa que também fica ali caminhando junto e tal, para elas se apegarem aos dois, para que quando um precisar se afastar, né, das ovelhas ali, elas continuem bem, ainda saudáveis, crescendo, multiplicando, assim por diante. Interessante isso, né? Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, versículo 15, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor. Então aqui já entra uma coisa, começa já a entrar no profético aqui, de falar sobre, creio que os gentios, né, que viriam para o reino de Deus, enfim.
Então Jesus, ele aparece como pastor. Existem pelo menos 3 termos que estão relacionados ao trabalho do pastor. Ao trabalho de um pastor. O que um pastor faz? O primeiro deles é o bispo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Timóteo capítulo 3, versículo 2. Antes, no versículo 1 diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, não seja uma pessoa nova, né? A pessoa chegou ontem, aprendeu 2 versículos bíblicos e já virou pastor, né? Não dá, né? Você tem que crescer espiritualmente. Uma criança pode até ali fazer uma pregaçãozinha, né? Um adolescente dar uma mensagem, mas ser pastor, ser ordenado, ser colocado à frente de outras vidas é uma coisa muito séria biblicamente. É uma coisa muito séria, por isso não era para qualquer pessoa. Veja que são vários requisitos aqui, difíceis até, né? E ele fala: não seja neófito para não suceder que em si soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Veja aqui que nós vemos a separação. Ele coloca uma separação, daí ele começa a falar sobre diáconos, ou seja, semelhantemente quanto a diáconos, por isso que são cargos distintos dentro do corpo de Cristo. Mas nós não vamos falar sobre cargos hoje, estou falando só sobre o chamado ministério pastoral. Amém? Então, a ordenação pode até ser várias pessoas ali chamadas aí de pastor. Mas é interessante pegar esse princípio que lembra que ele fala, o pastor e bispo. Então, você percebe que o trabalho, a palavra bispo, tem um significado que está relacionado com o que um pastor faz. O que um pastor faz? A palavra bispo, ela no original, ela significa supervisor, superintendente. Ele é um supervisor da obra de Deus, da obra de Cristo, como se fosse um líder, um guardião. É interessante que tem uma das palavras da tradução original que estaria relacionada até à visitação, né? Como se ele estivesse cuidando ali da igreja ou igrejas, né? E ele vai, visita, ele fica olhando, fica cuidando, supervisionando para ver se a obra está tudo certo, as pessoas estão crescendo, estão acompanhando e assim por diante. Tem uma segunda palavra que é a palavra presbítero. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Mas veja que ele coloca, né? Não aceiteis denúncia. Ele fala: não aceiteis denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E quando os que vivem no pecado, veja que já naquela época acontecia, né, umas coisas. Para eles colocarem esse assunto aqui na Bíblia, eu acho que naquela época já acontecia isso, né? Ele surgia com uns papos, alguma coisa. Então Deus já o prevendo. Isso é normal, né, queridos? E às vezes é verdade, né? Às vezes é mentira. Por isso que tem que ter testemunhas. Mas meu ponto é a palavra presbítero. A palavra presbítero, ela pode significar velho, né, velho? Hoje é uma palavra quase pejorativa, né? Sênior ou ancião. O ancião, né? Tem até a igreja que usa, né, o termo ancião, que seria nada mais do que um sentido de uma pessoa madura,
né? Uma pessoa madura ali ensinando as pessoas sobre a palavra de Deus. Uma pessoa que tem uma certa maturidade maior, né, para ensinar. É o mínimo, né? Ele tem que conhecer a palavra de Deus para fazer isso. E a palavra pastor, né? Então, bispo no sentido que é uma pessoa que está supervisionando, cuidando ali da igreja. É a pessoa que vai estar cuidando dos detalhes, né? Eu poderia talvez dizer assim que o pastor estaria relacionado com um gerente, né? Enquanto o apóstolo, o ministério apostólico, ele já é uma coisa mais fica estranho, né, falar isso, mas fica tipo CEO, né? Aquele que cuida várias igrejas. Pode ser ele fazer esse trabalho numa só, mas ele tem a visão de cuidar de várias. O pastor é o gerente. Por que gerente? Porque ele fica mais perto das pessoas, cuidando dos detalhes do dia a dia da igreja. Entende? O apóstolo, ele pode até ter começado aquela igreja, indo lá e começou como o apóstolo Paulo. Ele começou várias igrejas, ia lá, começava. Mas logo que ele saía, quem que ele deixava cuidando da igreja? Um pastor. Ele não deixava um profeta, um evangelista, um mestre. Não deixava outro apóstolo, ele deixava um pastor, uma pessoa que tem um chamado pastoral. E de tempos em tempos vinha ali às vezes um profeta, ou ele mesmo ia lá com o apóstolo, ministrar para aquele povo, mas tinha um pastor, porque o pastor ele tem que estar, é o que mais tem que ficar perto das ovelhas. Ele está perto delas. Amém? Nós vemos isso, por exemplo, Atos capítulo... Vamos ler primeiro Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 3, daí a gente vai depois para Atos. 1 Pedro. Pedro, capítulo 5, do 1 ao 3, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros. Aí você vai entender que presbítero e pastor é a mesma coisa. Que ele fala assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero com eles. Veja que aqui é o apóstolo Pedro, mas ele também era um presbítero, ele também era um pastor. Lembra que qual foi o chamado dele quando Jesus ressuscita? Ele fala: apacenta as minhas ovelhas, né? Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aí fala: eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Ele fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aleluia! Então foi confiado a eles, né? Nós somos como mordomos, mas ele que é o Supremo Pastor. Um dia ele vai voltar e ele vai requerer, né, de cada pastor aquilo que foi confiado. Lembrando que pastor, né, porque às vezes fica pensando só naquela pessoa que foi ordenada ao ministério. Mas todos nós, tem algum desses chamados que tem mais a ver com você. Mesmo que você não vai ser um dia, talvez um pastor, não vai ser um dia um profeta, tem alguma área, algum desses 5 ministérios que você mais se encaixa, que você sente mais afinidade. E quando você for procurar uma área da igreja para estar ajudando, você vai sempre sentir-se, vai ser muito mais útil dentro daquela área. Às vezes uma pessoa do evangelista, ela vai se sentir melhor, mais útil numa área evangelística dentro da igreja. Se ela é do ensino, uma área de ensino, nem que seja, às vezes, para as crianças. Se ela for, às vezes, uma mulher, ela é mestre. Mas ela pensa: mestre, então vou ser doutor, eu vou pregar. Às vezes, não. Às vezes, ela vai criar ali livrinhos da escola infantil ali, vai cuidar daquela área infantil, não sei. Às vezes vai ser um líder na reconciliação. Nós queremos ter grupos familiares ou células quando a igreja vai crescendo. Na verdade, grupos familiares. Por quê? Porque a nossa visão é no sentido de pastorear mesmo. Às vezes a célula tem uma visão mais evangelística, né? Então a gente tem aquela visão de pastorear, de cuidar das pessoas ali, de ter aquela comunhão. E é o pastor que é a pessoa encarregada de estar atento a isso, mantendo as pessoas juntas, mantendo o rebanho unido.
Quando o rebanho começa a se afastar, a pessoa começa a afastar ele, que vai lá, vem para dentro, volta para cá, né? Para as pessoas, para as ovelhas continuarem unidas. Amém? Lá em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 17. Paulo, ele tinha estabelecido uma igreja lá em Éfeso, né, com sinais, prodígios, maravilhas. A Bíblia diz que eram tanto milagre lá, era tão grande, né, milagres extraordinários, que até os lenços e aventais eles eram levados perante os enfermos, endemoniados, que os demônios eram expulsos só de chegar perto lá das roupas dele. Só de chegar perto dos lenços e aventais dele, do uso pessoal dele. Os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas. Eu creio que era, deixa eu só confirmar aqui, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais, do seu uso pessoal. Então, foi um avivamento naquele lugar. Muitas pessoas se converteram, pessoas que praticavam bruxaria, feitiçaria, vieram trazendo seus livros, queimando. Foi um avivamento. E quem que ele deixou para cuidar de lá? A Bíblia diz que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, aqui nós percebemos que ele tinha deixado lá, naquela igreja, ele tinha deixado presbíteros, que eram pastores. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, e pelas ciladas dos judeus. Pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Então ele tinha pregado muito naquele lugar, ele ficava horas e horas ensinando aquele povo. Tinha muitos sinais, prodígios e maravilhas, mas muito ensino da palavra de Deus, pastoreando, né? E ele fala, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, e agora, constrangido em espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, ele vai falando. Vamos um pouco mais para frente. Esse aqui. Versículo 28, ele fala, atendei por vós e por todo o rebanho. Veja que ele chama de rebanho, porque eles eram os pastores, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja que começa chamando eles de presbíteros e agora está chamando eles de bispos, porque é um termo que pode ser usado. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Então vê os três termos aqui. No começo ele começa chamando de presbíteros, daí agora fala bispos, e fala para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, ou seja, vai entrar gente que não é verdadeiro pastor, que não pouparão o rebanho, ou que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Enfim, ele está entregando aqui, passando o ministério, né, entregando, deixando essa igreja com pessoas, cuidando, e essas pessoas eram o quê? Pastores. Por que eu estou usando esse texto? Para você entender que o pastor, ele tem um chamado local. O evangelista, ele pode até estar na igreja, pode ser que ele tenha um chamado local, mas às vezes ele vai para outros lugares, né, falando de Jesus, pregando o evangelho. Um mestre pode ter um chamado local, mas às vezes ele dá aula num seminário, ele escreve livros, ele vai para outros lugares. Um profeta, às vezes ele vai de várias igrejas pregando a palavra de Deus. Um apóstolo, ele vai, começa ali, ele até pastoreia, mas depois ele sempre tem um chamado de ir para outro lugar, para fazer outra coisa.
Agora, o pastor é aquele tipo de pessoa que tem que amar aquele lugar, né? Pode ser que ele até seja transferido, pode ir para outro lugar, mas de modo geral, o que nós vemos na Bíblia, é uma pessoa que é chamada para aquele lugar, que ela vai cuidar ele vai casar ali o casalzinho, depois ele vai batizar os filhos dele, vai casar os filhos, vai casar os netos, né? Ele vai conhecer a família toda. É aquela pessoa que gosta de visitar, que gosta de sabe o aniversário, o nome de todo mundo. É uma pessoa que tem essa facilidade, né, nos relacionamentos com pessoas, de estar junto com pessoas. Se for um pastor e ele não gosta de gente, não é um pastor. Ele tem que gostar de gente, ele tem que gostar de estar perto das pessoas. Se for um chamado talvez de ensino, claro, todo mundo tem que amar as vidas, né? Todo mundo tem que amar Deus com todas as coisas, próximo a você mesmo, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Que a pessoa tem uma facilidade, assim, de estar junto com pessoas. Então, se for um mestre, até dá, porque ele vai lá, ele ensina, pode ser que ele consiga fazer um ministério assim. Os outros ministérios até conseguem, mas o pastor não tem como. Ele tem que gostar de conversar, gostar de ficar ouvindo, gostar de ficar conversando, né? Tem que amar as pessoas. Amar as pessoas, né? Tem um texto que fala como o pastor que ele espiolha suas próprias vestes, né? Porque ele fica lidando tanto com as ovelhas ali, e às vezes as ovelhas tinham um piolho, né? E aí ele tinha que ir lá depois, na hora de tirar os piolhos das próprias vestes. Interessante esse texto, porque o pastor que às vezes é o que mais, às vezes, é tentado na carne, né? De ficar no ambiente da carne, né? O profeta quer ficar lá orando, o apóstolo está lá orando, o outro está só lendo a Bíblia, né? O evangelista está se preparando e pregando de Jesus, mas o pastor, ele tem que, às vezes, falar mais com as pessoas, né? Às vezes aquela pessoa que de manhã ele faz o velório, de noite está fazendo o casamento, não é verdade? Então ele está lidando com a carne toda hora, às vezes ele fica depressivo, tem muitos pastores que ficam depressivos, né? Tem que sempre ter uma cobertura espiritual, pessoas orando por ele, jejuando por ele. Tem que ter os outros ministérios ajudando ele, porque ele fica muito ligado com as pessoas. E como esse piolho, ficam sugando ele. Ele fica sugado, daqui a pouco ele fica depressivo. Tem muitos pastores que se matam, às vezes porque ele está tentando ser profeta e ele é um pastor, ou está sendo um apóstolo, ele é um pastor. Um outro ministério, o negócio dele é pastor, e ele tem que estar junto, né? Ter uma cobertura, pessoas que estejam ajudando ele, se ele tem um chamado pastoral. O pastor, ele precisa ter essa ajuda dos outros ministérios com ele, porque ele vai estar mais ali com as pessoas, cuidando das pessoas. Ele tem que ter uma vida de oração, tem uma vida de busca, mas ele está tão envolvido muitas vezes que ele acaba se deixando muitas vezes. Ele tem que ter alguém para pastorear ele também, para ajudar ele, para que ele não acabe também absorvendo, né, aquela depressão das pessoas, aquela ansiosidade às vezes das pessoas, e está assim apto para ajudar, né, sempre feliz da vida. Amém? Nós vemos então várias vezes, né, depois vai estar gravado, Atos 11, 30, Atos 14, 23, Atos 15 também vai falar um pouco sobre isso. Vai ver várias vezes ali em Atos, quando eles vão em algum lugar lá e estabelecem presbíteros naquela igreja, né? Voltavam às vezes estabelecendo presbíteros, pessoas, pastores, para cuidar daquela igreja local. É a pessoa correta para colocar. Você pode até colocar às vezes por um tempo um profeta lá, uma comunidade, alguém de outro ministério, mas o pastor é o ideal. A igreja cresceu, quem que eu vou colocar? Vou colocar um pastor, alguém que tem um chamado pastor, que gosta de gente, que vai amar, ele vai cuidar, não vai espalhar essas ovelhas. Amém? Hebreus capítulo 13, nós já estamos caminhando para o final. Tem gente que já ficou feliz aqui, então já está acabando. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias. Na verdade, todo esse texto que ele fala sobre os pastores e tal, fala: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por isto
porque isso não aproveita a vós outros. Lembra que Pedro ele fala que eles não sejam dominadores, não podem ser dominadores, porque tem uma autoridade. E às vezes existe isso, né? Vira uma seita lá, às vezes os lugares aí que as pessoas vão Com mais de 80 milhões de músicas oficiais, você pode ficar a vida toda sem ouvir. confiando. Acaba dominando, controlando detalhes da vida das pessoas que não faz sentido. Ele é um conselheiro, ele é um guia, ele é para ajudar. Né? Às vezes as pessoas acham assim, não, mas o pastor tem que ir atrás. Claro que o pastor tem que ir atrás. Mas eu não posso forçar as pessoas, não posso ser um chato, né? Dominador, controlador das pessoas, das vidas. Né? Tem gente que não. Como é que tem? Existe isso. Tem líderes que acham que tem que não, mas o cara comprou um carro e nem me falou que tinha comprado. Que o tempo de ficar vendo qual que é o carro que ele tem que comprar. No máximo vou orar. No máximo ele vai pedir uma oração. Deus abençoe lá, ele escolhe o carro lá. Né? Tem gente que às vezes tem essa coisa, né? Que é o pastor paternalista, né? Aquela coisa, né? de super proteção. Tem que ser protetor, não super protetor. Amém? Então, porque eu falo aqui que eles velam, como que velam e um dia vão prestar contas diante de Deus. Isso não quer dizer que só a culpa é deles, né? Mas em grande parte a culpa é nossa. Ezequiel, capítulo 34. Eu não vou ler inteiro, porque senão a gente vai ficar aqui. Ezequiel 34. Ele fala: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, os pastores aqui eram os líderes, né, os anciãos daquele lugar. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que assentam a si mesmos, não apacentam as ovelhas, os pastores, não apacentam os pastores das ovelhas. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então aqui, embora pareça uma palavra dura, né, para o pastor, já fala assim como lá tem lá do mestre, né, a Bíblia fala que aqueles que ensinam vão ter um juízo maior quando chegarem diante de Deus. Falou: o que você estava ensinando, cara? Você estava ensinando uma coisa que não era da minha palavra. Assim o pastor também vai ter um dia vai chegar diante de Deus e vai ter que prestar contas. Não falou lá? Prestar contas. O que ele fez? Ele fez a parte dele. Ele foi atrás, é interessante dessa quebrada, que eu já ouvi a história de pastores, que pastor mesmo, pastor de bicho, que em determinada situação, uma ovelha que é muito levada, ela sempre fica fugindo, sempre saindo, se perdendo, e daí acaba estragando a própria lã ali, depois não dá para usar a lã, fica sempre fugindo, eles acabaram inclusive quebrando a perna dela, quebrando a perninha dela, batem lá, dão uma varada lá, quebrando a perninha dele, eles arrumam ela, só que daí como ela for quebrada agora, tem que carregar até ela sarar. Mas a ideia é acostumar ela a ficar perto do pastor. Para que ela fique perto do pastor. Então, existe essa situação também. Porque o cajado lá em primeiro lugar, ele era para puxar. Se às vezes ela caía em algum buraco, e aquele cajado ele tem uma voltinha, né? Para você conseguir puxar. Alguns, já vi cajados que eram só para bater, mas alguns até inclusive viravam uma espécie de lâmina, uma espécie de lança ali, para que ele conseguisse bater também se algum animal viesse atacar. Então servia para tirar a ovelha e para defender o rebanho. Mas também podia servir para ele bater um pouquinho ali no bichinho, puxar ele para cá, tá saindo do rebanho, trazer ele para dentro do aprisco, né? Dentro na verdade do aprisco não, mas dentro do grupo, ali que começa a afastar. Mas ele fala que a quebrada não ligaste,
Eu creio que naquela época já existia esse tratamento, né, cura. As doentes não curaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor. Então, depois lá no versículo 16 fala, versículo 15: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Depois ele fala de novo também de ovelhas gordas, né? Ou seja, tem dupla responsabilidade, né? O que seria essa ovelha gorda? A ovelha que o pastor cuidou bem, né? Se ela está gorda, ela foi bem apacentada. Mas, por mais que o pastor apacentou ela, cuidou dela, ela não quer andar no rebanho. Daí fazer o quê, né? Daí Deus vai julgar. Agora, se a culpa foi do pastor, aí é diferente. Então não é que só a culpa é só do pastor, não. Às vezes a ovelha não quer, às vezes ela está gordinha, mas ela não quer. Daí fazer o quê? Amém? O Salmo 23, queridos, é um salmo de bastante exemplo, né? O trabalho do pastor. Lembra que ele começa ali: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Tem alguns dizem que na verdade não teria esse nada, né? Seria: o Senhor meu pastor e dele não terei falta. Ou seja, dele que eu não vou ter falta. E consequentemente as coisas não vão faltar. Entende? Por isso que ele fala na continuação ali: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descanso. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ele que leva para o pasto. Esse é o trabalho do pastor. Levar a palavra de Deus e as águas de descanso que representam o Espírito Santo. Alguns chegam a dizer que em algumas situações a ovelha, você precisa dar água às vezes na boca dela. Sabe que a ovelha é tão assustadinha, tão medrosa, que às vezes ela se assusta até com o reflexo dela. Então ele que leva para as águas de descanso, ele que anima elas para terem coragem de passar pelos locais, né? A continuação fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque existem alguns lugares às vezes que é um vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam, me consolam. Essa palavra consolo tem a ver também com levar ao arrependimento, ou levar ao remorso daquela ovelha. Ou seja, ele faz ela ficar, traz ela de novo para o lugar, né? Através da vara ele puxa ela de novo: oh, não, você está fazendo errado, não faça isso, volta para cá, né? Com carinho, veja que tem o equilíbrio. Ao mesmo tempo que ele tem autoridade, ele não pode matar o bicho, ele pode machucar o bicho, né? Porque afinal de contas é um animalzinho, ele não enxerga direito, ele é meio bobinho. Tem que ter amor para aquele ser, né? Por mais que às vezes ele seja levado, né? Faz as coisas erradas, eles têm que puxar com carinho ali, tem que ter todo um jeito. E o pastor tem isso, né? Ele tem o jeito, ele dá aquele tapa de luva. Ele não é que nem às vezes o profeta ou um outro ministério assim, que às vezes não tem o mesmo jeito. Você tem que ter o jeito. O pastor ele consegue, por isso que ele é tão, as pessoas gostam dele, gostam de estar perto. O pastor é uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, né? A pessoa, se for um pastor e a pessoa não gosta, é aquele chato, né? Não é um chamado, talvez seja outro chamado específico. Pode ser que tenha que ser flua nisso, mas o chamado específico de pastor é uma pessoa que as ovelhas vão gostar de estar perto. E aí ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e meu cajado me consolam. Preparas uma mesa, é isso já? Preparas uma mesa ante os meus inimigos, unges minha cabeça com óleo. Alguns dizem que as ovelhas, eles passam também o azeite ali para afastar, né, alguns insetos. Ou seja, o pastor está sempre orando por aquelas ovelhas, está sempre intercedendo por elas, por cada um. Deus abençoe, afasta essas moscas, esses carrapatos, esses demônios que ficam afastando ele do Senhor. Abençoa essa ovelhinha, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, Tiago capítulo 5, né, que alguém está doente entre vós, chama o pastor, né, e ele unja com óleo. Ele vai ungir com óleo e vai orar, e a oração da fé vai levantar o enfermo. O presbítero, né, ele fala ali.
Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então fala esse salmo, o Salmo 23, ele fala justamente esse trabalho de ser pastor, dar a vida pelas ovelhas. Veja, quando fala da vida ali, tem a ver justamente com essa vida da alma, porque acho que não é como se fosse da psique, né? Que não a vida, tem outras palavras para vida, mas ali usa essa palavra de alma, que dá realmente o coração para as ovelhas, ou seja, ele entrega ali o coração para cuidar, a alma, o coração, a mente, para cuidar daquela pessoa. Lembra que a Bíblia fala, não deixei de congregar. E esse o pastor é aquela pessoa que mais pensa nisso, trazer as pessoas para perto. Afastar a ovelha não é apenas que elas saiam da igreja, pode ser isso também, mas é afastá-las de Jesus. Porque às vezes ele não afasta da igreja, mas afasta de Jesus. As pessoas, a igreja está cheia, mas todo mundo, ele não está pregando Jesus, não está pregando a palavra. Então ele também está afastando de Jesus. O pastor é aquele que prega a palavra e que cuida para que elas estejam recebendo todos os nutrientes ali dentro daquela congregação. O chamado ministerial pastor é muito importante, precisamos reconhecê-lo e desenvolver na igreja. Ele é o canal de Deus para gerar unidade no corpo, fomentando a comunhão e facilitando o crescimento contínuo da igreja local. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos colocar em pé? Vamos orar. Vamos pedir que essa unção pastoral venha sobre nós. Veja que quando fala da alma, né, ele cuida da alma, porque o pastor está realmente para cuidar da alma. Ele é o canal de Deus, o conselheiro, né, o canal de Deus para trazer o conselho, para cuidar da tua alma, para te ajudar. E às vezes tem ovelhas que estão ansiosas, deprimidas, precisando do azeite, né, para afastar as moscas, para afastar os carrapatos, né, tá precisando que o pastor venha trazer, levar para as águas de descanso, né? Ela tá cansada, está ansiosa, está com medo. Interessante que é um animal medroso, e medo está diretamente relacionado com ansiosidade, sabiam disso? Medo está diretamente relacionado com ansiosidade, por isso que existe pânico, né? É o medo. Então o pastor tem que estar cuidando para elas não ficarem em pânico. Qual que é o contrário da ansiosidade? Qual é o contrário disso, desse medo? É a fé. Por isso que o pastor está sempre animando as ovelhas para elas crerem em Jesus, elas crerem no Senhor Jesus. Pai, eu apresento cada um de nós aqui, cada pessoa que faz parte dessa congregação. Muitos que às vezes hoje inclusive estão trabalhando, Senhor. Muitos que hoje não puderam estar aqui, mas que às vezes, mas que fazem parte dessa igreja, cada um aqui, Senhor. Que o teu azeite nessa noite repouse sobre cada um deles, Senhor. O teu óleo, Senhor, a tua unção pastoral, Senhor, agora, Senhor, sobre a alma de cada um deles. Em nome de Jesus, cada pessoa que vai assistir, inclusive, essa mensagem, que a tua unção, o teu óleo, a tua unção, Senhor, de amor, Senhor, de alegria, inunde os corações. Em nome de Jesus, que a tua unção, Senhor, toda opressão, todo peso, todo espírito maligno que traz tristeza, ansiosidade, insônia, depressão, você está mexendo alguma coisa aqui? Que vai embora toda opressão, fora em nome de Jesus. Receba paz do Senhor, receba paz do Senhor sobre a sua vida, receba a alegria do Senhor, receba o renovo do Senhor nessa noite, a unção do Supremo Pastor, porque por mais que o pastor possa ser canal, jamais o pastor vai suprir tudo que você precisa. Jamais o pastor é como um pai, por melhor que ele seja, ele nunca vai suprir, nunca vai suprir. Quem vai realmente suprir você é o Espírito Santo, é Jesus. Ele é o Supremo Pastor. O pastor simplesmente te conduz para o pasto, para a palavra. Ele te conduz para as águas do descanso, para o Espírito Santo, porque é Ele que vai preencher você.
Em nome de Jesus, receba a paz do Senhor, o renovo, a cura no teu interior. Em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor. A paz em nome de Jesus. A paz do Senhor, a alegria do Senhor. Renovo em nome de Jesus. Toda opressão fora. Fora todo espírito do maligno. Fora toda opressão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Vamos na paz. Tem um chazinho, né? Tem um chazinho. Não saia sem tomar um chazinho. Deus abençoe.